Paz do Senhor, amém, queridos? Uma boa noite para todos vocês. Eu gostaria... Pastor Arnaldo está aqui? Está por aí, pastor? Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 até o 14, amém? Esse texto foi um texto que nós já lemos aqui ao longo desse mês, e eu estava orando a Deus sobre o que ministrar, com a igreja, e Deus trouxe esse texto e essa mensagem ao meu coração, na verdade. Eu ministrei essa mensagem há alguns anos atrás, e Deus trouxe claramente ela ao meu coração, e eu gostaria muito de partilhar ela com você. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Mas antes de nós entrarmos na palavra, especificamente, pastor Arnaldo, vem cá um pouquinho, por favor. Eu gostaria que você orasse pela minha vida. Eu preciso da tua oração hoje, cara. Amém? Amém, igreja? Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos nesse lugar tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, prontos para ouvir a Tua palavra. Pai, nessa noite, meu Deus, o Teu servo, meu Deus, ele de forma muito humilde, ele precisa que o Senhor, meu Deus, nessa noite, meu Deus, possa fazer algo sobrenatural. Porque o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Deus que opera milagres impossíveis aos nossos olhos. Meu Deus, aquilo que aos nossos olhos, meu Deus, é impossível, para o Senhor é possível. Pai, eu não sei, meu Deus, o que sonda o coração desse homem. Eu não sei, meu Deus, as lutas, as dificuldades, o que ele tem passado. Mas eu sei, meu Deus, que nessa noite, meu Deus, eu coloco ele diante do Senhor. E peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, tome ele em tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor o capacite para viver, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Que nessa noite, meu Deus, ele seja a boca do Senhor nesse lugar. Que não seja, meu Deus, ele aqui falando, mas que seja o Senhor, meu Deus, o usando de uma forma sobrenatural neste lugar. E que nós possamos ser edificados pela tua palavra. Meu Deus, que nessa noite o Senhor, meu Deus, possa confortar o coração dele. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, seja com ele nesse altar, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 até o 14, amém? A palavra de Deus diz assim, No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Meu Deus, que tempo precioso é estar na tua presença, Pai. Meu Deus, que nós possamos entender a importância do que nós acabamos de cantar aqui agora, Senhor. Que a nossa boca estava profetizando a vinda, a volta do Senhor para nos buscar, Senhor. Meu Deus, como nós aguardamos ansiosamente por esse dia, Pai. Vendo o Senhor vindo nos buscar. Oh Deus, como eu te amo, Pai. Como o Senhor é precioso para mim. E eu me coloco à tua disposição nesta noite. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Pai, eu olho para esta igreja e eu vejo tantas pessoas capazes. Meu Deus, eu olho pessoas tão melhores do que eu. Muito além de mim, Deus.
Então eu careço da tua graça, da tua misericórdia. Se não for a tua graça e a tua misericórdia, nada acontecerá neste lugar. Então, Pai, por favor, através do teu Espírito Santo, usa a minha vida nesta noite. Que eu seja a boca do Senhor nesse lugar, e as palavras que saiam dos meus lábios possam penetrar no coração de cada um dos teus filhos e filhas, trazendo mudanças, trazendo transformações, confronto, inquietações, Pai. Evolução, meu Deus, conversão, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. Então, à medida que eu for falando, por favor, me ajude, testificando dentro de cada um dos corações. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, amém? Gente, tem lugar aqui na frente também, tá? Se precisar, amém? Glória a Deus. Nós estamos chegando, ao final de mais um mês. Estamos chegando, ao final de mais um tema, de mais um assunto que nós trabalhamos ao longo desse mês. Eu, antes de iniciar a palavra, eu gostaria primeiramente de agradecer do fundo do meu coração esse movimento que nós tivemos nessas 24 horas de oração, Há tempos que eu não via um movimento tão intenso como eu vi dessa vez, Alegrou tanto o meu coração poder abrir ali no WhatsApp e ver a quantidade de pessoas ali envolvidas em estar aqui orando e adorando a Deus, Querido, você não faz ideia do quão importante é isso para mim, para você, para Deus, Um relacionamento tão profundo com Ele. E eu quero agradecer você por nos ajudar a mais um mês colocar em prática aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Seria muito difícil se só nós fizéssemos isso, mas eu louvo a Deus porque você abraçou essa causa conosco, e tem nos ajudado a colocar isso em prática, em realizar isso, amém? Mas nós estamos falando, dentro desse mês, sobre viver de aparências, O tema desse mês é viver de aparências. E hoje eu quero falar sobre folhas e frutos, Folhas e frutos. E quando nós pegamos esse texto, como eu disse, esse texto ele já foi ministrado aqui, ou foi usado como referência bíblica em algumas ministrações. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que acontecem algumas coisas que são muito interessantes, E a primeira delas, que chama a minha atenção, é que o Senhor Jesus, neste texto, Ele faz algo, pela primeira vez, que Ele nunca costumava fazer. Jesus tem uma decisão, ou Jesus tem uma atitude ali, que era algo que não era comum da pessoa de Jesus, Olha o versículo 14, No versículo 14 ele diz assim: ninguém mais coma de seu fruto. Ou seja, Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. A não encontrar frutos naquela figueira, ele amaldiçoa aquela figueira. E isso não era comum. Quando você olha para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, não era comum você ver Jesus tendo postura ou atitudes como essa. Mas algo aconteceu ali para que Jesus tivesse essa reação que ele teve. Porque Jesus ele não tinha esse tipo de reação. Mas de repente nós vemos a palavra de Deus nos mostrando que Jesus ele teve esse tipo de reação, a ponto de amaldiçoar aquela figueira. Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Um comportamento de Jesus inusitado, diferente, não convencional, não comum aos nossos olhos. E o segundo é que o Senhor Jesus, ele foi procurar figo numa figueira, em um tempo que não era tempo dela produzir figos, Jesus, ele vai até uma figueira, em busca de frutos,
em um tempo onde a figueira não estava produzindo fruto, ou não era a época da safra da figueira produzir os seus frutos, né? Olha lá o versículo 13. No versículo 13 ele fala assim, ó: vendo à distância uma figueira com folhas, ele foi ver se encontraria nela algum fruto, e aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Interessante, né? Se Jesus sabia que não era tempo de figos, por que Jesus, ele vai em busca de colher então frutos de um lugar que ele sabia que talvez não haveria frutos? E que lições nós podemos aprender com isso? Que tipo de lição nós podemos aprender com esse comportamento de Jesus? E é sobre isso que eu quero tratar um pouquinho com você nessa noite. A primeira lição que nós aprendemos é que uma imagem enganosa não é boa. Uma imagem enganosa não é boa. Diga assim: uma imagem enganosa não é boa. Veja, queridos, todos os dias, escute, todos os dias, pessoas estão vendendo algo que não podem entregar. Todos os dias, pessoas estão vendendo algo que não podem cumprir, estão se comprometendo com coisas que não têm a condição de cumprir. E isso é muito sério. Prometem algo, mas não entregam. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, mas isso é muito comum. Se nós trouxermos, por exemplo, para o mundo secular que nós vivemos aqui, né? E talvez você for numa loja, por exemplo, sei lá, uma loja de carro, né? Eu tenho certeza, o vendedor, meu irmão, é uma coisa espetacular, né? Aí esses dias atrás nós fomos comprar uns peixes lá, eu fui com a Rose comprar uns peixes lá. Irmãos, cara, o vendedor de peixe era vendedor de peixe, né? E ele dizia, ó, eu não quero vender, não é que eu quero vender alguma coisa para vocês, né? Mas eu tenho que falar. E aí ele falava, ó, porque a água, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e aquela coisa toda, não sei o quê, porque você tem que usar isso aqui e tal, e não sei o quê, porque essa, aí a Rose vai e pergunta, e a lâmpada? A lâmpada, porque a lâmpada tem a luz, não sei do que, e não sei do que lá, né? E aquela coisa toda, e é tudo maravilhoso. Mas o cara que deu o aquário para ela, né? O campeão que deu o aquário para ela, ele pega o peixinho lá dentro do aquário com a mão cheia de óleo 2 tempos, né? E ele põe o peixinho na mão, devolve no aquário, né? Às vezes você olha, você nem vê o peixinho nadando lá dentro, tá turva a água, né? E eu pensando comigo, né? Nossa, que coisa louca, né, cara? E a luz que ilumina, e a água, e o pH, e não sei o que lá, mas, né, a Rose, não, eu vou pegar um desse. E eu também preciso de um desse, mas também tem que ser um desse, né? E o cara, isso é, mas ó, eu não quero vender, né? E aí nós chegamos em casa e eu já imaginei, eu falei, cara, agora vai ser maravilhoso, o pH do troço vai ficar neutro, vai ficar aquela maravilha, e vem a Rose com o vidrinho na mão. Não, você acha que está como? Tá ácido. Você acha que está como? Está alcalino. Você acha que está não sei o que, está não sei o que lá, e vai. Quase que foi o vidrinho inteiro e o negócio continua no mesmo lugar, né? Se você vai numa loja de carro, não, aqui você entrou no lugar certo. Isso aqui eu vou falar para você. Você comprou o carro dos seus sonhos, nunca vai dar problema. Até você sair da concessionária ou da loja e andar 3 quilômetros para frente. Aí você já escuta o primeiro barulhinho, né? Então eu vejo que existem muitas pessoas prometendo algo, e eu vou além. Agora eu quero sair do mundo secular, e eu quero vir aqui, ó, para dentro do mundo espiritual, talvez dentro da própria igreja. Pessoas prometendo coisas em nome de Deus, que Deus nem está nisso, que Deus nem faz parte disso, comprometendo o nome de Jesus, sendo que Jesus nem está no meio de tudo isso.
Isso é muito comum, querido. Isso é muito comum, amém? Prometem algo que não podem entregar. E infelizmente nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem exatamente isso, essas falsas promessas, né? E por que eu estou falando isso para você? Porque aquele pé de figo que Jesus viu, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Jesus está caminhando e ele olha um pé de figo maravilhoso, né? Às vezes eu dou risada, é sério, irmãos. Tem algumas pessoas que falam assim: nossa, pastor, que bênção de Deus, né? As pessoas falam tão bem de você. Eu falei: olha, cuidado, porque a hora que elas começarem a falar o mal, aí vai ter decepção. Não pega só esse lado, não. Procura o lado mal também da coisa, né? Irmãos, ninguém é perfeito. Todos nós somos cheios de falha. E nós precisamos reconhecer isso, querido. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, né? Porque senão nós vamos aparecer exatamente aquela figueira, linda de folhas. A pergunta é: e os frutos? Aonde eles estão? Porque o que atraiu Jesus até aquela figueira foi exatamente a aparência daquela figueira. Havia ali uma aparência, amém? Só que a aparência, ela produz uma imagem enganosa. E essa imagem enganosa traz muitas frustrações para as pessoas. Se você sair aí fora hoje e você começar a perguntar para as pessoas: olha, querido, eu diria que eu não erraria nesse número não, mas talvez 70% das pessoas que você abordar aí fora, quando eu falo aí fora, é lá fora, vivendo no mundo, nas coisas do mundo, 70% delas já tiveram alguma experiência com a igreja. 70% delas já estiveram dentro de uma igreja, já participaram de algum ministério de alguma forma, e hoje elas não estão mais. E elas não estão mais por um motivo: porque foram frustradas, machucadas, feridas. Talvez porque num primeiro momento elas olharam e viram uma bela figueira florida, mas quando foram procurar frutos, não o encontraram. E isso acabou frustrando muito. E é muito difícil você trazer de volta alguém que foi frustrado ou machucado, porque essa pessoa, ela já tem uma resistência natural a esse tipo de conversa, né? Não, meu amado, não, minha amada, vem para cá que aqui você vai ser amado de verdade. Aqui sim você vai ser cuidado. Aqui você vai ver o que é o amor de Jesus, né? A pessoa vai olhar para você e vai falar: rapaz, mas eu já ouvi tanto isso. Meu Deus, eu cansei de ouvir isso. Eu não aguento mais ouvir isso, né? Por quê? Porque tudo isso, querido, é uma aparência. É uma aparência. São pessoas que vivem de aparência. E sabe por que Jesus, ele se frustrou? Sabe por que Jesus, ele reagiu de uma forma tão radical a ponto de amaldiçoar aquela figueira? Porque até a Rose falou, há tempos atrás aqui quando ela ministrou, ela falou sobre isso. Porque o processo da figueira é um processo diferente. O pé de figo, primeiro ele dá flor, depois ele dá o fruto e por último ele dá a folha. Então quando você vê um pé de figo com folha, normalmente ele já tem que ter nele o fruto, porque é um processo natural da planta. Então quando Jesus, ele vai até lá e ele não encontra, ele fica de uma certa forma frustrado com aquilo, porque havia ali uma imagem enganosa. E o que eu quero dizer para você, talvez seja isso que muitas pessoas
tem visto na minha e na sua vida? Uma imagem enganosa. Algo que parece ser, mas não é. Porque ser é uma coisa e parecer ser é uma outra coisa. Eu posso aparentar ser um cristão, eu posso falar como um cristão, mas eu posso estar longe de ser um cristão. E acredite, meu irmão, parece até uma coisa estranha o que eu vou dizer para você, mas uma imagem enganosa, ela te engana de verdade. Uma imagem enganosa te engana. E por que essa imagem enganosa te engana? Ela engana porque ela engana você primeiro. Até você acredita nisso. Porque você fala como crente, você se veste como crente, você está o tempo todo dentro da igreja e você acredita que você é crente. Ó, eu sou crente. E quando pergunta, fala: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quer uma rajada de fogo aí? Eu já mando uma língua estranha para você agora, irmão, porque eu sou cheio do fogo do Espírito. Entendeu? Irmãos, existe um homem na Bíblia, e não era um homem qualquer. O nome dele era Samuel, um profeta. E o profeta Samuel, ele só não caiu no erro, porque Deus falou com ele, querido. Porque se Deus não tivesse falado com Samuel, sabe o que teria acontecido? Davi não teria sido rei de Israel. Sabe quem teria sido rei de Israel? Aos olhos de Samuel? Eliabe. Era Eliabe. Olha que interessante, lá em 1 Samuel 16:6. Eu não passei os versículos para as irmãs lá da projeção lá, e elas devem estar muito felizes da vida com o pastor, né? Aleluia. 1 Samuel 16:6, né? Acho que o Arnaldo falou também sobre isso agora recente, né? Quando chegaram, olha que interessante, olha o olhar humano. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Imagina, chega lá um 3x4 lá, monstros. Cara, é esse aqui, velho, não precisa nem olhar, né? Todo cheio de folha, aquela coisa maravilhosa, né? Lindo, bonito aos olhos. Samuel bateu o olho e falou: é isso aqui, não precisa nem perder tempo, já pega o óleo e vamos ungir. Graças a Deus que Deus fala, irmãos. E Deus já logo falou para ele: pode parar aí. Pode parar aí que essa conversa não é por aí não, meu filho. Você percebe, meu irmão, que infelizmente a aparência nos engana? Você percebe que você muitas vezes é levado pela aparência? Nós temos essa postura de olhar sempre a aparência. Nós somos assim. Mas acredite, meu irmão, tem muitas pessoas que talvez não estejam com a sua aparência igual a daquela figueira que Jesus procurou, mas tenham muitos frutos. Frutos além do que você pode imaginar, mas você desclassifica por causa da aparência. O mundo em que nós vivemos, ele se move nessa direção. Ele leva as pessoas a sempre estarem olhando para isso, para a aparência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o melhor lugar para você mostrar a sua essência e não a sua aparência? Dentro da sua própria casa. Lá dentro da sua própria casa não existe aparência, existe essência. Lá as pessoas sabem quem você é de verdade. Naquele lugar, acredite, todos te conhecem muito bem. Por isso que eu digo, você quer realmente conhecer alguém? Não pergunte para ele, vá até a família dele e pergunte para a família dele. E talvez você vai se deparar com uma resposta que vai te assustar.
Meu Deus, não é possível. Pastor Rogério, querendo comer os peixinhos do aquário da Rose, que absurdo. Nunca pensei nisso, eu achei que ele orava por eles. Irmãos, desculpa, né? Mas se uma fritadinha, sei lá, é melhor não falar essas coisas, né? Pode dar problema aí, né? Então, vamos passar disso aí, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, né? Mas, queridos, é isso, é dentro da tua casa. É a tua esposa, os teus filhos, é o teu marido que vai dizer quem você é, qual é a sua essência. Agora deixa eu te falar um outro lugar, que é o melhor lugar para a gente mostrar a nossa aparência. Adivinha o que é? Diga assim, igreja. Isso. A igreja é o melhor lugar que eu e você podemos demonstrar a nossa aparência. Os nossos relacionamentos são todos pela aparência. O tempo todo se movendo pela aparência. É por isso que tem tanta gente que quer morar na igreja, não quer voltar para casa. Ele quer ficar aqui. Porque ele sabe que se voltar para casa, vai encontrar alguém que não é o que ele quer. O que ele quer é aquele que está aqui na igreja, né? Não sei se vocês já ouviram, mas certamente a maioria aqui já ouviu a história do menininho, né? Que quando o pastor estava pregando, depois que terminou o culto, ele falou assim: pastor, posso levar esse púlpito lá para casa? Aí o pastor falou para ele: mas meu filho, para que você quer levar esse púlpito para casa? Não, porque o meu pai estava atrás dele, e aquele homem que estava atrás do púlpito é esse que eu quero lá na minha casa, não o pai que eu tenho lá dentro da minha casa. É esse aí, ó, que estava atrás do púlpito agora, pastor. É desse cara aí que eu quero lá em casa. Como é que faz? Eu posso levar o púlpito para minha casa? Irmãos, quantas pessoas, ouça bem, quantas pessoas você vai encontrar na igreja? Ó, mão no bolso, presta atenção que eu estou pondo a mão no bolso. Isso aqui é só para deixar a Rose nervosa. Aleluia. Daqui a pouco eu troco. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco eu troco de novo. Aleluia. Isso aí, né? Quantas pessoas você vai encontrar na igreja e você vai passar pelo corredor e vai dizer assim: paz do Senhor, e ela vai dizer: paz do Senhor, e aí você diz assim para ela: tá tudo bem? E ela diz assim para você: não, pastor, não está tudo bem. Não, meu irmão, não está tudo bem. Essa semana eu pequei a semana inteira, essa semana eu me prostituí, essa semana eu desejei a morte de não sei quem, essa semana eu queria que o outro fosse para o inferno. Essa semana, olha pastor, eu vou falar para você, põe a mão na minha cabeça agora e ora que eu estou demoniado até o extremo. Quando você viu? Quando você viu isso dentro da igreja? Fala para mim. Hã? A hora que você pergunta para o irmão: você está bem, querido? Dá até uma viradinha, aleluia! Estou bem demais. Se melhorar, estraga, pastor, porque Deus é fiel, aleluia, e é só benção, pastor, a minha casa é o céu na terra, e aleluia, e não sei o que, e aquela coisa toda, e é uma maravilha, que você chega a falar assim: Deus, tem misericórdia da minha vida, porque esse irmão é tão abençoado, que eu queria um pouquinho dessa bênção, lá em casa não está assim não, né? Às vezes eu como pastor até penso: nossa Deus, os irmãozinhos estão melhor que eu, hein? Misericórdia, rapaz, está tão bom assim, né? E é uma bênção, e é uma maravilha, e é uma coisa que você fala: Jesus. Aí de repente estoura, puf. Porque você acha mesmo que Satanás vai deixar essa aparência ficar escondida por muito tempo? Não, querido, sabe o que o diabo faz? Ele adora pessoas que vivem de aparência, porque ele vai dando corda, entendeu? Quando a gente era pequeno, a gente pegava uma linha, fazia uma arapuca, olha, isso aqui é coisa de antigo, hein, irmão? Isso é coisa de gente velha, né? Fazia uma arapuca, colocava lá, corria, pegava um barbante, amarrava o barbantinho lá, armava a armadilhinha, corria atrás do morrinho e ficava lá, né? E jogava um milhozinho lá, e a pombinha ia chegando, e ela ia chegando, e você ali: vai pombinha, entra aí, vai pombinha, entra aí. A pombinha rodeava e rodeava. Na hora que ela entrava, você fazia o que, irmão? Pluft.
Pegava. Eu soltava todas. Aleluia. Eu soltava todas, né? Jamais. Vai viver, filha. Vai ser feliz, aleluia, né? Satanás faz a mesma coisa. Ele vai dando corda para você, ele vai dando linha para você. E sabe qual que é o propósito? Lá na frente, fazer assim com a linha, ó, puxar. E você vai se enganando, achando que está tudo bem, achando que ninguém vai descobrir, achando que nada disso vai acontecer, achando que essa aparência que você está vivendo vai ficar oculta. Não vai, meu irmão. Porque se tem uma coisa que Satanás gosta, é de trazer isso aí à tona, para envergonhar você e o nome do Senhor. Mas nós não entendemos isso. Por isso que eu digo para você, meu irmão, escute o que eu estou te falando. Não viva de aparência. Não viva de aparência. Seja um cristão verdadeiro, seja um cristão genuíno. Quando alguém perguntar para você se você está bem e você não está bem, o que você deve responder a essa pessoa? Não, eu não estou bem. Aliás, eu preciso de uma oração. Você pode orar pela minha vida? Mas pastor, o que vão pensar de mim? Você está precisando de oração. É o que vão pensar de você. Vamos orar. Esse é o grande problema, meu irmão. É uma máscara atrás da outra. É uma coisa oculta atrás da outra. E é isso que a sociedade vive no mundo hoje. É isso que a igreja vive nesses últimos tempos. Uma aparência, constantemente, pessoas escondidas por detrás de coisas. E meu irmão, eu volto e repito a você: pare. Você não é um super crente, você é uma pessoa comum, lutando contra o pecado, igual todas as outras. E é isso que faz de nós seres humanos acessíveis uns aos outros, e não super-homens, que parece que não tem problema, que não tem dificuldade, que é perfeito. Aonde, meu irmão? Amém? E uma segunda lição que eu vejo que nós tiramos com esse contexto que nós lemos hoje, é que Jesus, ao ver aquela figueira linda, cheia de folhas, ele fez questão de ir olhar de perto. Diga assim: Jesus faz questão de olhar de perto. Quando Jesus viu a figueira, querido, ele já sabia que não tinha fruto nenhum ali. Mas ele fez questão de olhar, para trazer uma lição para mim e para você, para trazer um ensinamento para mim e para você. E eu quero que nessa noite você entenda: por mais formoso que você seja, ou formosa, por mais linda que esteja as suas folhas, não se engane, Jesus vai olhar de perto, mas muito mais de perto do que você pode imaginar. Talvez os homens, os seres humanos, eles não vão conseguir enxergar, mas Jesus, querido, esse enxerga. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Os olhos do Senhor estão aonde, querido? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Não há nada que você possa fazer, não há nada que eu possa fazer que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Ele está olhando. Você pode achar que não, mas Ele está olhando. Quando você for fazer alguma coisa, não adianta você fazer assim, ó. Presta atenção. Não adianta você fazer assim, ó. Olhar para um lado, olhar para o outro.
olhar para trás, olhar para frente. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cima. Você olha para os 4 cantos para ver se ninguém está vendo, mas esquece de olhar para o céu. E o único que você tem que estar preocupado é o que está lá em cima. O cara te fechou no trânsito, você olha para todos os lados. Você fala, meu Deus, deixa eu ver aqui agora, ninguém está vendo. Agora, não, Deus já viu. Deus já viu. Oh, deixa eu te contar uma experiência que eu tive esses dias atrás. Coisa de doido, né? Eu fui para academia, né? Aí eu subi ali na Avenida Guanabara, né? Aí eu cheguei ali em cima, ali perto da escola do Poli. Eu falei, rapaz do céu, vou ter que dar uma volta lá na Sabesp, né? Falei, cara, mas que maravilha, né? Já tem uma virada aqui, vou virar aqui. E já virei, e puf para lá e entrei. E foi uma bênção, aleluia, né? Eu gostei desse caminho. Dia seguinte, olha o pastorzão de novo. Cheguei lá, dei uma freadinha, pá, olhei, nenhum carro, eu passei de novo, né? Beleza. A hora que eu estacionei o carro lá, alguma coisa já falou para mim, você sabe que tá errado isso aí, né? Mas eu falei, isso é coisa minha mesmo, tá tudo certo, é só uma viradinha ali, coisa e tal. Terceiro dia. Irmão, isso é brincadeira. Terceiro dia. E eu já vindo ali, já tal, preparado para fazer a minha viradinha estratégica. Naquela hora veio um cara na mão dele. Eu é que estava na mão errada, ele estava na dele. A hora que eu embiquei, ele embicou também. A hora que ele embicou também, ele ficou olhando para mim com a cara assim, né? Eu falei, Jesus, eu vou dar até uma ré. Eu dei a ré e eu fui saindo para trás. Eu falei, Deus que abençoe que não vem vindo um carro para trás. E aí eu saí para trás, parei. Aí ele olhou para mim, ele fez assim com a cabeça para mim, tipo assim, né? Tá errado isso aí, né? Eu falei para ele, tá errado sim, irmão, né? Aí eu peguei, virei o carro, saí e fui para baixo, né? Fiz a volta lá na Sabesp lá. Aí a hora que eu encostei o carro lá na frente, na rua, na academia, Deus falou assim para mim, e se um dia ele for lá na tua igreja? Eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu falei, Deus, tem misericórdia, o Senhor também não perdoa, né? Vai com calma aí, né? Irmãos, olha que testemunho terrível. Olha que coisa absurda. Um pastor, misericórdia, andando no caminho errado, fazendo manobra errada, né? Mas é mais rápido, mas está errado. A lei diz que eu tinha que fazer a volta lá. E aí eu falei para o Silvio no dia ainda, eu falei, Silvio do céu, hoje pensa no tratar de Deus, cara. Irmão, eu nem olho para aquela passagem mais, eu já entro na outra faixa, já para fazer a volta, espero, vejo se não vem ninguém, entendeu? Porque é real, querido, é real isso, entende? Então os olhos do Senhor, talvez naquele momento, eu falei assim, não, mas ninguém está vendo, mas Deus estava vendo, e Deus fez questão de colocar um carro ali para falar para mim, eu estou de olho, viu filho, você está fazendo coisa errada aí, viu campeão, você não pensa você que está sendo aprovado, porque não está, isso aí está fora da lei. E eu falei, não Deus, eu já entendi, está tudo certo, nunca mais o Senhor vai ver eu fazer uma virada naquele lugar ali, né? Então acredite, querido, os olhos do Senhor, Ele está em toda parte, Ele está olhando. E aonde você tem andado? O que você tem feito? Com quem você tem falado? Que tipo de decisão ou postura você tem tido? Acredite, talvez pessoas não vão ver, mas do Senhor, eu não tenho dúvida, não passa, amém? E querido, olha, infelizmente, são poucos frutos que o Senhor vai encontrar quando Ele for procurar, na minha e na sua vida, porque é um desafio muito grande servir a Deus da maneira certa, é um desafio muito grande servir a Deus da maneira correta. Nós queremos servir a Deus, mas de uma forma paralela, nós queremos servir a Deus de uma forma meio na gambiarra, vamos dizer assim, nós não queremos servir a Deus da maneira certa, e às vezes, você pode até ter folha, querido, mas se Jesus for procurar frutos, Ele não vai encontrar. Agora veja o que a palavra de Deus nos ensina lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, essa daí se puder na NTLH, Sara.
Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Essa palavra ela é muito forte. Olha o que está dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, e esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Veja, dizer que ama a Deus é uma coisa, amar a Deus é outra. Porque o teu amor por Deus não é expressado em palavras, mas é expressado com a sua vida, a sua maneira de viver, o quanto você entrega. E a palavra de Deus está dizendo aqui, os teus interesses. E a minha pergunta para você hoje é: quais são os teus interesses? Você tem coragem hoje de deixar os teus interesses por Cristo? Você tem coragem hoje de deixar o dinheiro, o ganho, as coisas por Cristo? Porque é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, não terá a vida verdadeira. A minha pergunta é: no mundo em que nós vivemos hoje, quantos colocam as prioridades deles acima da de Deus? Meu irmão, Deus já perdeu faz tempo. Deus já perdeu faz tempo na vida de muita gente, mas perdeu faz tempo. Deus é trocado por aniversário, Deus é trocado por viagem, Deus é trocado por sofá, Deus é trocado por cansaço, Deus é trocado por qualquer situação. Eu estou desmotivado com o pastor, troca Deus. Eu estou não sei o que, troca Deus. Deus é trocado por tudo. Agora, se eu não tiver o que fazer, aí eu vou para a igreja, aí eu procuro Deus. Por que você não veio na igreja ontem, irmão? Ai, pastor, sabe o que é? Acordei, dedinho do pé com uma dor, sabe, pastor? Doendo o meu dedinho do pé. Ai, que dificuldade. E eu penso: Senhor, eu oro para cair o dedo do pé, eu oro para curar, eu oro para o Senhor mandar fogo do céu. Eu oro pelo quê, Pai? Por que você não foi na igreja ontem? Porque eu cheguei cansado, sabe? Eu estava muito cansado. Eu fico imaginando Jesus voltando para buscar a igreja dele. Eu fico imaginando Jesus chegando. Você está ficando, filho, porque o seu dedinho do pé está doendo. Você vai ficar, queridão, porque você está cansado. Sabe, irmãos, nós não temos noção das coisas. Os nossos interesses falam muito mais alto do que os interesses de Deus. E esse é o grande desafio meu e seu. Viver os interesses de Deus na nossa vida. Porque talvez viver os interesses de Deus na nossa vida vai trazer para nós perdas, provações, privações. É isso que vai acontecer. Talvez você vai ter que abandonar a corrupção. Talvez você vai ter que abandonar os esquemas dos teus ganhos ilícitos, errados. Mas pastor, é porque vem uma graninha a mais aí. Mas essa graninha vem da mão do Senhor? Ela é abençoada? Ou você está passando alguém para trás para pegar esse dinheiro? Isso é muito sério. Isso é muito sério, meu irmão. E a pergunta para você nessa noite é: que tipo de fruto o Senhor Jesus está procurando em mim e em você? Porque talvez aqui hoje Ele esteja olhando e vendo um monte de figueiras floridas, cheia de folhas, coisa mais linda. Mas se Ele examinar a mim e a você, o que Ele vai encontrar?
ele vai encontrar fruto? Ou ele vai encontrar apenas folhas? Ou uma aparência que engana? Amém. Isso é muito sério, meu irmão. E são coisas que nós precisamos rever na nossa vida. E eu não estou falando de loucura, não. E eu também não estou aqui tentando te incentivar, nem motivar você a largar tudo para viver as coisas de Cristo. Mas sabe, meu irmão, quando você conhece a Cristo de verdade, nada mais nessa terra tem sabor, a não ser a pessoa de Cristo. Nada. Nada, nada, nada. As pessoas não conseguem entender isso. Elas nem conseguem encontrar uma explicação para isso, porque elas falam, não é normal isso. Não é mesmo. E eu volto e pergunto para você, quais são os seus interesses hoje? Os seus mesmos? Ou são os de Jesus? Lembre, querido, aquele que coloca os interesses dele acima dos interesses de Cristo, não é digno da vida verdadeira. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que está dizendo. Agora, veja lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Que tipo de fruto o Senhor procura numa figueira ou numa vida como a minha e a sua? Gálatas 5, 22, né? Ele diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Aqui estão os frutos. Aqui estão os frutos, mas não são frutos que tem que acontecer dentro da igreja. Ai, como ele é amoroso dentro da igreja, mas dentro da casa dele ele é um monstro. Não. Isso aqui são frutos que acontecem na sua vida naturalmente em qualquer lugar, na rua, na escola, na faculdade, na academia, com o seu vizinho, andando no trânsito, em qualquer lugar, querido. O fruto que Deus está procurando na minha vida e na sua vida não é condicional, não. Quantas vezes eu já ouvi isso aqui? É, pastor, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata, não. Alguém pode dizer aí, aleluia. Eu já ouvi muito isso aí. Eu sou crente, pastor, mas não sou tonto, não. Eu sou crente, mas não sou besta, não. Pois é, mas a Bíblia está dizendo aqui que existem alguns frutos aqui, como a paciência, por exemplo, a delicadeza, a bondade, que precisa estar na minha vida e na sua vida. E eu vou além. Elas deveriam começar em primeiro lugar dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha família, e sair dali de dentro para fora de uma maneira normal, dentro do meu ambiente de trabalho. As pessoas ao meu redor começam a olhar e dizer assim: o que é isso? Antigamente ia colher alguma coisa de você, não colhia nada. Hoje está produzindo um absurdo de tudo quanto é coisa. Meu Deus, tem amor de monte aí agora, rapaz. Que é isso? Isso é isso que deveria acontecer na minha e na sua vida. E escute, é isso que Jesus está procurando na minha e na sua vida. Jesus não está procurando folhagem não, meu irmão. Você pode orar bonito, querido. Você pode ler a Bíblia bonito. Você pode se vestir de crente bonito. Você pode dar até umas rajadas de oração bonita. Mas se Jesus olhar de perto e ele não encontrar esse tipo de fruto aqui, meu irmão, é sério. E pastor, por que você está dizendo que é sério? Porque Jesus, ao procurar frutos naquela figueira e não encontrar, Jesus tomou uma decisão, e ele colocou sobre aquela figueira uma sentença. Diga, sentença. Isso. Jesus, ele foi severo ao procurar frutos naquela figueira e não encontrar frutos naquela figueira. Ele declarou, ele determinou
uma sentença sobre aquela figueira. Volta para nós no versículo 14, Sara, por favor. Jesus disse assim: ninguém mais coma do seu fruto. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para aquela figueira: já que você escolheu viver de aparência, então daqui para frente, você vai continuar a vida inteira vivendo de aparência, e você não vai produzir um fruto sequer, e ninguém vai se alimentar mais dos teus frutos. Você tem noção da seriedade? Já que você escolheu viver dessa aparência, então você vai continuar vivendo dela, e você vai comer dessa aparência para o resto da sua vida. Ou seja, nunca mais você vai produzir frutos. E eu não estou dizendo isso para você para colocar medo sobre você, não. Eu estou dizendo isso para você porque isso é sério. Porque talvez você esteja tão aparente que Jesus está se aproximando de você para ver o fruto que você tem. E meu irmão, se ele se aproximar e ele procurar fruto em você e ele não encontrar, acredite, pode ser que ele lance a mesma sentença que ele lançou sobre aquela figueira. E a sua vida nunca mais ela andará, a sua vida nunca mais frutificará, a sua vida nunca mais prosperará. E eu não quero colocar peso sobre você, mas eu quero que você reflita nessa noite. Por que é que você está vivendo de aparência? Por que você escolheu viver essa vida de aparência? Por que você é tão perfeito? Por que você é tão bom? Será que você é bom mesmo? Será que você é perfeito mesmo? Não sei, e eu também não quero julgar ninguém aqui. Mas o que Jesus espera de mim e de você são homens e mulheres humildes, que reconhecem as suas limitações e fraquezas, e levantam a mão e dizem: eu preciso de ajuda, me ajuda. É isso. É só isso. Sabe, no Salmo 139, o salmista ele faz uma oração tão tremenda, meu irmão, tão tremenda, no versículo 23 e 24, Sara, que você conhece essa oração. Ele vira para Deus e diz: sonda-me, ó Deus. Meu irmão, essa oração você deveria fazer todos os dias. Essa oração, essa palavra, ela é uma oração que tem que sair da minha boca e da sua boca todos os dias, constantemente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me, conduz-me pelo caminho que é eterno. Meu irmão, você precisa pedir para Deus sondar o teu coração, vasculhar aí dentro do teu coração, porque pode ter certeza, o teu coração ele é enganoso, e às vezes ele te leva a acreditar que está tudo bem, mas não está, e você continua vivendo de aparência. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que está errado. Você sabe que mentiu, você sabe que enganou, você sabe que passou pessoas para trás, você sabe. Mas como eu vou falar isso, pastor? Como que eu vou dizer isso para alguém? Como? Falando com a sua boca, matando a sua carne, destruindo o seu ego, o seu orgulho, a vaidade que há dentro de você. Sabe por que você vive de aparência? Porque você é orgulhoso, porque eu sou orgulhoso. E o fato de eu ser orgulhoso, eu vou arrumando uma mentira que arruma outra mentira, e eu vou colocando máscara em cima de máscara. E quando eu vejo, eu já nem sei mais como sair daquele lugar. Mas escute, e eu volto e repito:
A aparência, ela frustra as pessoas que estão ao seu redor. Talvez a sua aparência possa frustrar a sua esposa. Talvez a sua aparência possa frustrar o seu marido. Talvez a sua aparência possa frustrar os seus pais. Talvez a sua aparência possa frustrar os teus filhos. Possa frustrar as pessoas que você convive. Porque todas elas olham para você e pensam algo de você, de que você não é. Mas quando você vai de frente para o espelho, e você olha bem dentro do espelho, você sabe quem você é. E você não tem coragem às vezes nem de olhar para o espelho. E Deus não fala isso, querido, para nos magoar, para nos acusar e nem nos afrontar. Mas Deus fala isso para que eu e você possamos entender que a vida não é assim. Nós somos humanos, falhos. Você não caiu hoje? Parabéns. Que bom que você está de pé. A Bíblia diz: vigia, porque você está de pé hoje, mas pode ser que amanhã seja você que caia. Nós somos bons julgadores, mas não entendemos que um dia somos nós que vamos estar no lugar do réu. Meu irmão, pare. Por favor, mude a sua postura. Mude isso. Aprenda a ser alguém mais acessível. Peça ajuda. Diga: eu não sei nem como fazer isso. Eu não sei. E às vezes você pode pensar assim: mas como que eu vou dizer isso, pastor? Um homem de 50 anos, uma mulher de 50 anos, como é que eu vou dizer isso para minha esposa? Ou como é que eu vou dizer isso para o meu marido? Eu não vou falar isso. Ou como que eu vou falar isso para o pastor? O que o pastor vai pensar de mim? Esse é o teu grande desafio. Talvez esse seja o seu grande gigante. Mas uma coisa eu volto e repito a você: antes você falar para mim, ou você falar para o teu cônjuge, ou até para os teus filhos, do que você receber sobre a sua vida uma sentença de Deus, de nunca mais produzir fruto algum. E acredite, meu irmão, isso pode acontecer comigo e com você. Porque Deus é misericordioso, Ele é amoroso, mas Ele também é justo. Que Ele possa nessa noite procurar a mim e a você. Pessoal do louvor, pode vir para cá. Que Ele possa nessa noite procurar a mim e a você. E ao procurar a mim e a você, Ele possa encontrar homens e mulheres humildes, acessíveis, quebrantados, que olham e dizem: Senhor, eu não sou digno nem sequer de estar na Tua presença. Senhor, me perdoe porque hoje eu julguei o irmão, eu julguei a irmã. Perdoe porque hoje eu julguei o meu próprio marido, eu julguei a minha própria esposa. Perdoe porque hoje eu julguei meu filho. Perdoe porque hoje eu julguei meu pai ou os meus pais. Quem é você? O que as tuas folhas representam, meu irmão? O que é que as tuas folhas representam? Quem você quer impressionar com toda essa folhagem? A mim? Aos irmãos? Talvez você consiga, mas infelizmente ao Criador, esse você não consegue, porque Ele não olha as folhas, Ele examina de perto cada um dos frutos.
E não adianta você dizer, você precisa mostrar os teus frutos. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, só o Senhor tem o poder, Pai, de tratar, só o Senhor tem o poder, Pai, de confrontar o coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. E nessa noite, Pai, eu oro em nome de Jesus, por cada um que aqui está e também por aqueles que estão em casa nesse momento. Pai, ajuda-nos a entendermos, Pai, que o Senhor não nos colocou nessa terra para sermos super-homens e super-mulheres. O Senhor nos colocou nessa terra para sermos seres humanos comuns, como qualquer um outro, Pai. Pai, ajuda-nos a entendermos que somos limitados e falhos, a ponto de podermos abraçar um ao outro, sem julgamento algum, Senhor. Que nós tenhamos compaixão uns dos outros, amor uns pelos outros, Pai. Pai, ajuda-nos, Pai, a olhar para nossa esposa, ajuda-nos a olhar para o nosso marido, ajuda-nos, Pai, a olharmos para o nosso filho ou os nossos filhos, ajuda-nos, Pai, a olharmos para os nossos pais, para os nossos irmãos, Pai, e abraçarmos e acolhermos cada um deles, Pai, reconhecendo que não são só eles que erram, mas que nós também erramos o tempo todo, Senhor. Pai, ajuda-nos, Pai, a produzirmos frutos, Pai, que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Ajuda-nos, Pai, a abrirmos mão das folhas, para que os frutos sejam aparentes na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos passando por um momento